Quero convidar aqui à frente nossa irmã Evelyn. Nossa irmã Evelyn vai estar trazendo a palavra ao nosso coração. O melhor da nossa atenção esteja voltada agora para aquilo que o Senhor deseja comunicar conosco através da vida da sua filha. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor já comunicou algo ao coração da Evelyn, para o nosso coração. Peço ao Senhor, Pai, que haja uma atmosfera propícia, que o nosso coração, Senhor Deus, seja, nesse momento, nossa mente pacificada, para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco. E aquilo, Senhor Deus, que o Senhor comunicou à irmã Evelyn, traz aos lábios da Tua filha, para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? O tema da nossa igreja esse ano é um tema muito significativo, né? Muito bonito. Ele fala, conectados à fonte em um mundo desconectado. Mas que fonte é essa, né? E a nossa fonte, como cristãos, deve ser Jesus. Ela tem que ser Jesus, né? E quando a gente fala de conexão, eu me lembro do versículo que está lá em João 15:5, que eu vou te pedir para estar abrindo nesse momento. Que diz assim: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. E estudando, né, a palavra que eu ia trazer hoje para vocês, eu percebi que esse versículo, ele diz que quando a gente está conectado à fonte, que é a videira, que é Jesus Cristo, nós produzimos muitos frutos. Jesus, nesse versículo, ele diz que ao produzirmos frutos, vamos começar a glorificar o nosso Pai, através do amor que vamos demonstrar uns pelos outros. E esse amor, ele vai ser capaz não somente de produzir frutos, mas a nossa vida vai ser canal para que outras pessoas possam florescer e frutificar. E vocês podem me perguntar agora, né? E como é que você chegou a essa conclusão? Pesquisando um pouquinho, eu descobri que a videira, para sobreviver, assim como todas as outras plantas, né? Elas precisam de alguns elementos. O primeiro elemento que uma planta ela precisa para sobreviver, que a videira precisa para sobreviver, é o sol. O sol é a fonte de energia que as plantas utilizam para realizar a fotossíntese. Ela é captada pelas folhas e convertida no alimento da planta. E o que a Bíblia diz? Que eu sou alicerçado em Deus. Para a gente descobrir, a gente vai abrir nossa Bíblia lá em Mateus 5,14. Mateus 5,14 diz assim, ó.
Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então a Bíblia me diz que eu tenho que ser luz na vida do outro. E como é que eu posso ser luz na vida do outro, né? A luz, às vezes, ela incomoda. Eu lembro de um fato, teve uma vez que a gente foi visitar uns parentes nossos, e assim, são pessoas que reclamam muito, e a gente fica meio angustiado de estar ali. E aí, quando a gente voltou, eu e minha irmã ficamos conversando e comentando, né? Nossa, mas é até ruim, né, o ambiente, né? O pessoal fica reclamando, reclama de tudo, reclama que nada tá bom, e a minha mãe estava só escutando, né? E aí ela virou e falou assim, e o que vocês podem fazer por eles? Aí a gente falou, a gente não pode fazer nada, a gente tem que procurar um psicólogo, né, fazer uma terapia para ver se dá uma melhorada. Aí ela virou para a gente e falou, não, vocês podem orar por eles. Aí a gente, nossa, né, ela podia só participar da fofoca, mas não, ela foi luz ali no lugar, né? Ela, claro, ela, né, constrangeu quem estava ali no escuro, eu e minha irmã, né, só querendo fazer a fofoca e falar mal, e ela foi a luz ali no lugar. E a luz, muitas vezes, ela incomoda, né? Porque ela nos constrangeu, mas ela nos mostrou que a gente estava errado. Em vez de estar comentando, a gente deveria estar orando, né? E a luz é assim que ela funciona. Ela clareia onde ela está, ela faz a diferença. Ela mostra às pessoas o caminho que elas têm que seguir. E a Bíblia também diz que a luz ela não pode ser escondida, né? Quando me chamam para pregar, a primeira coisa que me vem à cabeça é, não, chama outro. Vontade de se esconder mesmo, né? Mas se você conhece a verdade, se um dia essa luz foi apresentada para você, você não pode se esconder embaixo da cama. Quando você tem a oportunidade de falar, né? Faça tudo conforme as tuas forças, porque você vai ser luz por onde você passar. Basta que você deixe que Deus te use como Ele quer. Amém? Um dos elementos também que a planta ela precisa para sobreviver é a água. A água é essencial para hidratar as células e transportar os nutrientes das raízes para o resto da planta. Também participa diretamente da produção de energia na fotossíntese. E lá em João 7,38, quem quiser pode abrir comigo. Diz assim, ó. João 7,38. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou da água viva, ele estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Como assim águas vivas vão fluir de dentro da gente? Sim, a gente vai se tornar canal de bênção para falar da palavra de Deus àqueles que ainda não possuem essa água viva. Mas para isso a gente tem que deixar ser usado, né? A gente tem que primeiro deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida, para que a gente possa também transmitir, né, o fluir desse Espírito Santo às outras pessoas. Outro elemento também que as plantas precisam para sobreviver é o ar. As plantas precisam do gás carbônico do ar para fazer a fotossíntese. Elas também necessitam de oxigênio para respirar. E lá em Gênesis 2,7, quem quiser pode abrir. Diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Deus aqui, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. E Deus, ele é vida, né? Ele é a água da vida, ele é o ar que nós respiramos. E nesse capítulo, né, que fala sobre a criação do homem, Deus, ele sopra o ar de fôlego nas narinas de Adão. E muitas vezes nós também podemos ser o fôlego daquelas pessoas que estão lá fora. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você está num lugar, você está num ambiente assim que tem pessoas que às vezes você até conhece, mas você não está se sentindo bem naquele lugar. Mas aí chega alguém que é como o fôlego de vida.
A pessoa chega e o ambiente se transforma, ela traz alegria, ela traz paz para aquele lugar. É como se ela trouxesse o ar, né, para que você possa respirar. E Deus nos convida para que nós sejamos assim também. Para que quando a gente chegue no ambiente, a gente seja o ar daquele lugar, para que as pessoas possam sentir um ambiente diferente, possam sentir alegria quando a gente chegar, né? Porque é muito ruim quando a gente chega e as pessoas falam assim, não, vou embora porque fulano chegou. A gente tem que ser o contrário. Quando a gente chegar no ambiente, que as pessoas possam se sentir bem e falar assim, que bom que o fulano chegou. Glória a Deus, o ambiente até mudou, né? E é isso que Jesus nos convida a ser o ar das outras pessoas. Outro elemento também que as plantas precisam para sobreviver são os sais minerais. Os sais minerais são retirados da terra ou do substrato. Os principais são nitrogênio, fósforo e potássio, que garante o crescimento, a floração e o fortalecimento das raízes. Aqui não fala do sódio, mas o sódio também é um sal mineral, né? A Bíblia fala, né? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, para que ele servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. E aí essa passagem, ela me chama a atenção, porque eu lembro que muitas vezes, infelizmente, o cristão ele está ali no meio dos outros, mas ninguém sabe ali que ele é cristão, né? Às vezes, quando uma pessoa ali daquele meio descobre, leva até um susto. Fulano é cristão? Nossa, mas quando estão fazendo fofoca, ele é o primeiro a participar? Ou então, quando estão contando uma mentira, ele é o primeiro a participar da roda, ele é o primeiro a ser chamado? E isso tem que ser um motivo de alerta para a gente, né? A gente não pode perder o nosso sabor. A gente tem que chegar e fazer a diferença ali no lugar. As pessoas têm que ver através das nossas atitudes. Às vezes a gente não vai nem precisar falar nada. Através das nossas atitudes, as pessoas vão ver que a gente é diferente. As pessoas vão ver que a gente traz sabor àquele lugar, que a gente tem um Jesus que é diferente. A gente não é igual às outras pessoas. Não queira ser. Não queira perder o seu sabor para se misturar com A, com B. Jesus te chamou para ser o sal. O sal, ele dá toda a diferença na comida, né? Às vezes a comida está sem sal, você bota o sal, faz toda a diferença. Jesus não chamou para que você se misture com os outros. Jesus te chamou para que você seja a diferença aonde você estiver. Amém? Outro elemento que as plantas precisam também para sobreviver é a temperatura adequada. O calor do sol e o clima são cruciais. Temperaturas extremas, muito frio ou muito calor, podem paralisar o desenvolvimento ou até queimar as plantas. E você pode estar se perguntando, né? E como é que eu posso ser a temperatura adequada para as outras pessoas? Isso está lá em Tito 2, do 12 ao 15, para quem quiser abrir. Diz assim, Tito 2, do 12 ao 15. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Você pode botar aqui temperança. Substituir, né? Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encorajem os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixem que ignore o que você diz. E para a temperança, eu também destaquei 2 Pedro 1, do 5 ao 11, que diz assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, que pode ser também substituído pela temperança. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas,
mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhado de grande honra. E esses 2 versículos, eles falam sobre a temperança. Que quando a gente se aproxima de Deus, né, busca fazer a vontade de Deus, Ele nos dá um dos frutos. Aliás, Ele te dá todos os frutos do Espírito e um deles é a temperança. E o que é a temperança? É você saber a hora de puxar a orelha do irmão, você saber a hora de puxar a orelha dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, e você saber também a hora de demonstrar amor, de demonstrar afeto, de dar uma palavra abençoadora, de dar uma palavra de exortação. A temperança, ela nos ensina a fazer o que é certo na hora certa. E como é que a gente vai conseguir isso? Somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né? Somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus a gente vai saber a hora de falar, a hora de corrigir, a hora de demonstrar amor através de carinho, de afeto, enfim. Mas quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a ter a temperança, que vai fazer toda a diferença para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão precisando de nós, né? E o último elemento que eu destaquei aqui, que as plantas elas precisam para sobreviver, é o espaço. As raízes precisam de lugar para crescer e se firmar. E as folhas precisam de espaço para não fazerem sombra uma nas outras, permitindo a captação de luz. E para falar sobre isso, eu separei a passagem do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, do 25 ao 32. Que diz assim: Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa passagem, ela conta a história, né, do filho pródigo. O pai tinha ele mais um irmão, e ele se cansa de viver ali na fazenda, e ele pede, né, todos os seus bens para o seu pai, e o pai dá a parte dele da herança e vai embora, vai festejar e vai farrear. Só que com o tempo, né, eu acho que a dificuldade bateu ali naquele lugar, ele gastou todo o dinheiro dele e começou a passar dificuldade, né? Ele arrumou um emprego lá de cuidador de porcos e ele passava tanta fome que ele queria comer a comida dos porcos. E ele pensou assim, né? Depois de passar por muito aperto, ele pensou: poxa, os jornaleiros do meu pai comem, tem fartura. Eu estou aqui passando esse perrengue, eu vou voltar. Eu não quero nem mais que ele me reconheça como filho. Só me dá um emprego melhorzinho para que eu possa sobreviver melhor. Então, ele volta para casa. E muitas vezes isso acontece, né, com algum dos nossos irmãos. Essa parábola, o pai representa o nosso Deus, né? E o irmão que permanece, muitas vezes representa a nós mesmos, que estamos aqui dentro da casa de Deus, né? Que estamos domingo a domingo aqui, todo dia servindo ao Senhor. A gente está aqui na casa do pai, perto do pai. Mas muitas vezes, quando o filho pródigo ele retorna, a gente esquece de oferecer a mão. A gente torce o nariz, a gente fala assim: esse aí
daqui a uma semana já está fora daqui de novo. Porque é mais fácil. É mais fácil ignorar aquele que retornou do que estender a mão para ajudar. Minha mãe tem um familiar que ele tem problema com bebida alcoólica, né? E ele já passou por diversas clínicas. E às vezes dá vontade de falar assim, só Jesus. Dá vontade de falar, mãe, desiste, porque não tomou jeito até agora, não tem esperança. Mas para Deus tem esperança. E qual é a esperança que Deus tem em nós? Que a gente não se canse de estender a mão para os nossos irmãos que precisam da gente. Às vezes é cansativo, né? Às vezes a gente acha até pelos nossos olhos julgadores que aquele dali não merece, que o filho pródigo ele não merece. Mas ele é filho, assim como todos nós. E ele merece também. E o Pai está contando com a gente, para que quando esse filho retorne, a gente o receba de braços abertos. Quando eu estava preparando essa mensagem, a minha ideia inicial era falar que a videira ela precisa estar alicerçada, né? Os ramos precisam estar alicerçados em Deus. E nós estamos alicerçados em Deus. Deus ele está ali, mas ele falou assim comigo, Evelyn, as pessoas elas podem contar comigo. Eu estou sempre disposto a estar ali, a abençoar, a abrir os meus braços para quem quisesse chegar a mim, mas eu preciso que vocês façam a diferença na vida daqueles que estão lá fora. Eu preciso que vocês sejam água na vida daquele lá que está sedento. Eu preciso que vocês sejam a luz que tá faltando lá fora. Eu preciso que vocês sejam o sal que está faltando. Eu preciso que vocês façam a diferença onde vocês estão. Porque vocês estão alicerçados em mim. Se vocês estão alicerçados em mim, então vocês têm que florescer e ajudar aqueles que estão lá fora a florescer também. Dando suporte, dando apoio. Às vezes é difícil, eu sei que é difícil. Mas a gente precisa fazer a diferença nesse mundo. Às vezes vai custar amizade, vai custar não ser tão bem visto pelos amigos de trabalho. Né? Porque sempre tem aquele folgado que todo mundo fala que não merece atenção, que não merece que você perdoe toda vez que ele pede desculpas, mas Deus nos chama para fazer a diferença. Deus nos chama para ser aquele que abraça, aquele que perdoa, aquele que dá a mão para aqueles que precisam. Deus nos chama para isso. Resumindo, devemos amar aos nossos irmãos e fazer o que Deus nos mandou. Amém? Que nós possamos ser luz, sal, água, tempero para aqueles que estão lá fora. Que nós possamos fazer a diferença. Que nosso Deus possa contar com a nossa ajuda. Amém?